Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Renato Janine Ribeiro, essa tragédia ambiental que aconteceu no Rio Grande do Sul já completou um mês e a pergunta que fica é se teria como fazer uma previsão desse estrago, hein? Até algumas décadas atrás, seria muito comum, diante de uma calamidade como essas, dizer que era algo imprevisível, que não havia o que fazer. Há uma passagem célebre de Maquiavel, no final do Príncipe, em que ele diz: quando há uma enchente que devasta pontes, destrói tudo que está pela frente, não se pode fazer muito. Mas depois disso, se pode e se deve reconstruir as pontes e preparar-se para enfrentar a nova enchente. Pois bem, a novidade, aquilo que representa a modernidade do pensamento, está nessa ideia de que nós podemos planejar para evitar o mal. Podemos e devemos. Ou seja, que as destruições não são fatos inevitáveis, imprevisíveis, mas devemos nos preparar para elas e tentar limitar os seus desgastes. Como evitar, professor? Em inglês é curioso, porque esse tipo de calamidade é chamado Act of God, ato de Deus, e geralmente é isento de seguro. Quer dizer, as seguradoras não pagam destruições causadas por atos de Deus. Pois bem, essa ideia de ato de Deus significava justamente que nada se poderia fazer em face deles, nem para preveni-los, nem para impedi-los. A ideia moderna é bem diferente. Com a ciência, nós podemos avançar muito e perceber que há muito que se pode fazer para impedir isso. Professor Janine, de que forma a ciência poderia contribuir neste caso do Rio Grande do Sul? Talvez um sinal importante disso tenha sido justamente a vacina. A vacinação começa a ocorrer por volta do final do século XVIII, quando Jenner, um inglês, percebe que as pessoas que ordenham vacas não sofrem de varíola. E daí, então, percebendo que é porque elas teriam sido contaminadas por uma forma bem leve de varíola, uma varíola, digamos, bovina, ele inventa o que vai chamar de vacina justamente a partir do nome vaca. Inventa em termos, porque isso já era praticado no Império Otomano havia pelo menos um século. Uma ilustre nobre inglesa, Lady Mary Montagu, esteve lá em 1700 e pouco e adotou o costume, e a própria família real adotaria isso antes do Jenner fazer isso. Depois disso, Thomas Jefferson, nessa altura presidente dos Estados Unidos, manda fazer isso com sua família e com seus escravos. Tudo isso daí representa uma mudança grande, porque é a primeira vez que a medicina está partindo para a prevenção e não para apenas o tratamento que já ocorre, pelo menos na modernidade. Professor Renato Janine, mais uma vez estamos falando de prevenção, né? Essa ideia de uma medicina preventiva vem junto também com toda uma série de outras ideias. Vamos perceber, por exemplo, que pode acontecer uma tempestade. Se nós sabemos que vai acontecer uma tempestade pela meteorologia, e para isso precisamos de um serviço meteorológico muito potente, muito qualificado, que invista realmente dinheiro em equipamentos e pessoas, então nós podemos conectar isso com a Defesa Civil e avisar. Então, se vai haver uma tempestade horrível, digamos, no litoral norte de São Paulo, na região de Petrópolis ou no Rio Grande do Sul, a Defesa Civil pode e deve ser informada com antecedência, de modo a poder tomar as previdências, pelo menos para desalojar as pessoas dos lugares perigosos, que é o que uma instituição chamada CEMADEM, um Centro de Monitoramento de Desastres Naturais do Ministério da Ciência, faz desde 10, 15 anos, criada na gestão da presidente Dilma. Enfim, tudo isso indica que nós podemos e devemos nos precaver para eventos climáticos extremos ou para qualquer desastre. Pode ser também saber que uma estrada, se ela tiver curvas muito fechadas, vai causar mais mortes. Então, por isso mesmo que faz já algumas décadas, quando as curvas são muito fechadas, se faz uma mudança o asfalto não é plano, ele é inclinado na direção oposta para justamente evitar que os carros percam o controle. Então, tudo isso são medidas que demandam muita atuação, muita ação. Esse é o ponto que faltou no Rio Grande do Sul e para o qual devemos estar preparados para o futuro. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Renato Janine Ribeiro. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.